Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Deixa sua Bíblia na cadeira. Respire fundo. Como estão vocês? Qual é a visão que vocês estão tendo para esses 2 dias? A expectativa que vocês criaram para esses 2 dias? Eu sei que investimentos foram feitos aqui para esses 2 dias. Clamor, oração, intercessão foram realizadas antes desses dias. Não coloque uma expectativa tamanha na minha pessoa. Não coloque uma expectativa tamanha na pessoa do apóstolo Gilmar que vai pregar amanhã. Mas mergulhe. O tema é mergulhando em águas profundas. É o seu nível de profundidade que vai demonstrar a sua intimidade com Deus. Feche os seus olhos. Tem aquele sonzinho, pode colocar baixinho? Faz uma oração. Eu queria que você realmente mergulhasse na presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, nesta noite de sábado, fazendo a abertura oficial, Senhor, desta conferência, uma responsabilidade muito grande, Senhor, para cada um de nós. Mas a nossa suficiência vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Senhor, nós desejamos nesta noite não interceder pelas pessoas que não estão aqui, Senhor. Mas o meu objetivo principal, Pai, de estar neste congresso, nesta conferência, é me aproximar um pouco mais do Senhor. É ter uma intimidade maior com o Senhor. Sair daqui, Senhor, de um nível de relacionamento tremendo com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, visita o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, que nada nos atrapalhe, Senhor. Que nada venha tirar a nossa atenção, porque nós temos um alvo a ser conquistado. E estes 2 dias, serão fundamentais para o meu crescimento com o Senhor. Estes 2 dias serão importantes para podermos, Senhor, entender o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. E eu te peço, Senhor, toca no meu coração. Senhor, em nome de Jesus, estes 2 dias, Senhor, serão marcantes. Meu Deus, porque eu verei os céus abrir. E o Senhor vai falar o meu coração, Senhor. Seja qual for a circunstância, quando eu sair daqui e ir para minha casa, talvez encontrar divergências, dificuldades, luta, mas o meu foco estará no Senhor. O meu objetivo estará no Senhor, Deus. Porque eu sou um vencedor, como diz tua palavra. E nada e nem ninguém vai atrapalhar este objetivo, Senhor, de mergulhar na tua presença. Não importa se a minha despensa está vazia, não importa, meu Deus, se o cônjuge, o marido ou a esposa não são convertidos, não importa se os filhos são desviados, não importa se são drogados, não importa nada disso, porque eu quero é mergulhar na tua presença, Deus, e gerar um nível de relacionamento onde vencerei todas as circunstâncias futuramente apresentadas. Toca no meu coração, Pai. Arranca o coração de pedra
e coloca um coração de carne. Senhor, a minha visão seja alargada, os meus ouvidos sejam abertos para ouvir atentamente a tua voz, os meus lábios sejam treinados, Senhor, a falar simplesmente as palavras corretas, as palavras sensatas, e em nome de Jesus todo o meu corpo será usado para adoração, Senhor. Estamos começando uma jornada. O Senhor já está presente neste lugar, porque antes de qualquer convite ser realizado, o Senhor foi consultado, o Senhor foi adorado, o Senhor foi reverenciado, e por isso já estamos sentindo aqui a tua presença, Deus, essa presença maravilhosa. Você está sentindo a presença de Deus aí? Oh, glória, 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 glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje somente eu irei buscar o meu objetivo, Senhor. O alvo aqui não é interceder pelas famílias, o alvo aqui não é interceder por vidas, o alvo aqui não é interceder por ninguém, mas sim pela minha vida. Eu preciso mergulhar em águas profundas para entender o nível de relacionamento que o Senhor há de me colocar. Qual propósito que vai se abrir, Deus? Qual porta vai se abrir? Porque segunda-feira virá um novo dia. E segunda-feira, Senhor, eu estarei colocando os projetos em execução. Não saberemos qual será o tempo, mas uma coisa nós sabemos, que o primeiro passo vai ser dado. Seja qual for o tamanho da muralha, seja qual for, Senhor, o nível de interrupção que será apresentado, sairei daqui fortalecido e entendido de que alcancei o meu objetivo. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, o Senhor da glória. Seja bem-vindo, Senhor. Levante as suas mãos e dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória, glória. Ezequiel capítulo 47. Ontem cheguei de viagem. Ezequiel 47. Aos que podem, pode ficar em pé. Aos que não puder. Diz assim, Ezequiel 47, Antigo Testamento. Quem encontrou, diga achei. Versículo 1 diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, uma vara de medir. E mediu 1000 côvados,
e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Podeis assentar. Glória, glória a Deus. Vocês estão todos lindos, hein? Todos vocês são lindos, graças a Deus. Eu creio que esse texto já foi pregado aqui na igreja várias vezes. Ezequiel 47. Tem até uma música de David Keelan, fala sobre, né? Águas profundas. Já cantamos muito essa música, né? Eu lembro que quando a gente ia iniciar a celebração, meu filho toca baixo, ele já colocava logo no tom mais alto que todo mundo pudesse aparecer, devagar. Aí ele ficava dum, 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 no baixo. E o mergulhar em águas profundas, você tem que passar por alguns processos. Você vir para esse congresso, mergulhados em águas profundas, vocês vão precisar entender de que quem é essa pessoa que escreveu esse texto? Qual era a circunstância que Ezequiel se encontrava? Porque muitos de nós que estamos na igreja, nós pregamos, nós ativamos o emocional da igreja, ativamos o espiritual da igreja, até ativamos a fé das pessoas para que elas possam sair de uma posição talvez confortável, cômoda, para viver em uma dimensão sobrenatural com Deus. Porque o ativar a fé é você sair da zona de conforto. O ativar a fé é você sair da zona onde você encontra tudo fácil. Eu costumo dizer que muitas pessoas, quando leem a Bíblia, vão encontrar períodos de paz e períodos de guerra. E quando estamos no período de paz, não significa período de descanso, não significa período de relaxamento, mas significa período de treinamento, período de analisar suas armas, de você perceber se o seu arsenal, se o seu estoque está em condições suficientes para, em uma possibilidade de ataque novamente, você estar preparado. Então não é zona de conforto. Ezequiel, aproximadamente 86 anos antes de Cristo, ele estava lá em Jerusalém. E a Babilônia vai e ataca Jerusalém. E leva cativos, diz a palavra de Deus, várias pessoas de grande influência, dentre elas Ezequiel. Sai, porque ele veio de uma família de sacerdotes. E antes dele exercer o seu ministério sacerdotal, que à época era com 30 anos de idade, e segundo o relato dos historiadores, ele tinha entre 26 a 28 anos de idade. Ele não tinha ainda exercido o seu ministério sacerdotal. E quando Ezequiel é levado para o exílio, e ao chegar aos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. Deus, através de uma visão, começa a falar com ele em uma terra estranha, em uma terra fora do seu domicílio. Sabe o que é Deus usar você em um local de confronto?
Deus usar você em um local onde você está vendo miséria, onde os seus familiares, aos que ficaram, morreram. E também contam os historiadores que Ezequiel era casado, e nesse confronto a sua família é destroçada. Imagine o coração de um sacerdote em terra estranha começar a adorar e ter uma revelação com Deus. Para você entender o nível de revelação, o nível para você mergulhar com Deus, você precisa ter um coração disposto para receber. E isso se faz quando você tem que entender a oração que eu fiz aqui inicial. Vocês nestes 2 dias não vai ficar orando por alguém que não veio. Você não vai ficar intercedendo por aquelas pessoas que foram convidadas há semanas ou meses e não compareceram aqui. Porque estes 2 dias é seu. Se você chegou até aqui, é porque você conseguiu vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, horário de trabalho, casa, limpeza, feira, enfim, tudo isso você venceu. E você está aqui. E se você está aqui para estes 2 dias, é o tempo que você tem para mergulhar em águas profundas. Só mergulha em águas profundas quem se distancia das coisas que lhe atrapalham. Imagine você na praia. Como é que você aprende o processo? Eu já fui bombeiro por 2 anos. À época, era um treinamento exaustivo para se fazer resgate. A gente inicia em piscinas para conhecer o tipo da água. E depois a gente sai da piscina e a gente vai para o mar para conhecer as correntezas. E você tem os equipamentos necessários para utilizar para se fazer um resgate. E não é todo tipo de resgate que você pode ir sozinho, senão você vai sucumbir. E quando a gente está no treinamento, ele é exaustivo. O treinamento tem que ser exaustível, repetitivo. Todos os dias, durante 90 dias, a gente ia para a academia, treinar, mergulhar, descer de rapel, fazer extinção de incêndio, dominar os ambientes, conhecer o tipo de terreno que estamos enfrentando, fazer uma incursão para poder você retirar alguém que está preso em uma residência, uma casa que está pegando fogo. Você não pode de qualquer maneira chegar, meter o pé na porta e arrombar e dizer, você vai sofrer as consequências. Você tem que conhecer, antes de você entrar, existem técnicas, tem treinamento, tem preparo, conhecimento, qual material você vai utilizar. E se você veio para esse mergulhar em águas profundas, você tem que conhecer seu limite. Tem que conhecer. Você só vai chegar em águas profundas quando você começar a conhecer o texto. Ele foi aonde? Pegou uma vara de medir, não foi isso? Ele andou 500 metros, 1000 côvados, 500 metros. Ele vai mergulhando, ele vai andando. Ali significa que ele está tendo conhecimento da dimensão onde ele vai encontrar. Porque quando eu estou na areia, eu tenho o meu domínio, eu tenho o meu equilíbrio. Eu posso chegar até ali. Ele vai. E ele vai avançando os 500 metros, 1000 côvados. Mas quando começa a sair, não é? Você sai primeiro lá, diz o que? O primeiro texto. Que a água estava batendo aonde? Nos artelhos. Lá no pezinho lá ainda. Depois joelhos. Quando chega a joelhos, o que você começa a perceber? Que está tendo uma dificuldade de acesso para algum lugar. Sim ou não? Você vai na água,
começa já a perder o próprio controle. Quando você chega em águas nos lombos, você perdeu o seu domínio. Ou você tem a sua técnica de equilíbrio, ou você vai começar a pensar. Eu tantas vezes, nos meus 19 anos de idade, de tempo, estou com 51, eu atravessava tranquilamente Pontal Cristo, Cristo Pontal. Travessias. Direto. Mas no início, quantas vezes eu chegava até o meio e desistia. Não vai dar. Não vai dar. O percurso para atravessar era o mesmo do que voltar. Mas o medo me dominava. E quantas vezes nós estamos na casa de Deus, e quando começa a bater a água nos nossos pés, e o Espírito começa a falar a nossa vida: olha, está sentindo frescor? Ah, eu não quero ser crente não, eu não quero entrar não. O Senhor diz: venha, venha. Porque o vir para a igreja, ou você participar das reuniões, e você começar a sentir o frescor da presença de Deus, já te dá refrigério, sim ou não? Que culto maravilhoso! Que culto foi aquele domingo passado? É na segunda-feira que você tem que tomar o seguinte decisão: eu volto ou eu não volto à reunião? Você apenas sentiu o frescor. Você apenas sentiu um pouquinho da água de Deus. E o Senhor diz: venha para águas mais profundas. E quando chega nos joelhos, que você começa a conhecer o processo da igreja, começa a caminhar com pessoas e mergulhar na palavra de Deus, a oração, a intercessão, a necessidade do jejum, a necessidade de conhecer a palavra de Deus, a necessidade de conhecer o próprio Deus. Porque quando está em águas de joelho, você ouve testemunhos dos outros, você ouve relato dos outros. Mas em saindo do joelho para você ir para águas dos lombos, você vai começar a ter o seu próprio domínio e dizer: eu tenho que ter as minhas próprias experiências. E vai começar a ir na casa das pessoas e evangelizar. Não é assim? E vai tomar um monte de não na frente. Quer Jesus? Quero não. Quer Jesus? Não quero não. E você evangeliza, e você fala, você discipula. Quantas vezes a gente vai com tanta unção, com tanta fé, com tanta motivação, você prega para aquela pessoa, você fala assim: agora deu, meu irmão, aqui eu estou tão cheio que eu duvido não se converter. E aí, quer Jesus? Não quero não. Aí dá uma raiva de: meu Deus, camarada com controle. Imagine Jesus nesse processo, hein? Está lá na glória e o Pai diz assim: tu vai descer. Preciso de você lá. E a Bíblia fala de que Jesus deixou toda a sua glória e viveu entre nós. Está lá em Filipenses. Deixou toda a sua glória e caminhou aqui como nós estamos caminhando. E ele sentiu as dificuldades, viu os problemas, mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci esse mundo. Diz Tiago. O próprio Jesus reconhece que nesse mundo nós teremos aflições, mas não podemos jogar a toalha. Existe uma mensagem central que tanto o novo crente quanto o velho crente jamais pode esquecer. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e Ele vem buscar a sua igreja. Essa é a única mensagem central. Essa mensagem, ela é de gerações e gerações, ela passa. E
e chega até nós. Jesus salva, Jesus cura, Ele liberta e Ele vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. E para Ele buscar a sua igreja, tem que encontrar eu e você com o templo do Espírito preparado. Porque não vai ter tempo de você dizer: minha esposa, meu esposo, meu filho, Senhor. Você tem que estar em águas profundas para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É um momento só seu. Você sabia disso? Jeremias 18 fala sobre o oleiro. É só você e Deus. E estes 2 dias, como estava iniciando aqui, ontem eu até mandei um áudio para o pastor. Na quarta-feira, nosso colega indo para Salvador, em Aurelino Leal, rodou o carro. E aí, antes de chegar em Ubaitaba, bateu naquele guarda-reio ali. Graças a Deus, bateu, voltou para a pista, não vinha carro, sentido contrário. E o carro amassou e tal, mas a vida deles foram preservadas. E aí ele falou: você vai ter que ficar aqui, em Salvador. Eu vou ter que botar esse carro na locadora para consertar. Eu falei: rapaz, eu tenho um compromisso em Deus. Tenho que descer para Ilhéus. Ele tem que ficar aqui. E ontem eu desci para Ilhéus. Falei: vou ter que descer. Aí trouxe minha mãe, vim com minha esposa. E aí saímos de lá umas 7 e poucas da manhã, não foi? Cheguei aqui ontem umas 2 e pouca da tarde. E aí fui resolver algumas coisas, fiquei até de noite. E ontem eu falei assim: vou à noite, vou preparar a mensagem. Mas 8 horas da noite o olho pesou. Pensa em um pedaço de pedra, caiu na cama e apaguei. E hoje de manhã eu fui orar, falei: Senhor, tem que pregar agora de noite. E aí eu fiquei: meu Senhor, eu não conseguia encontrar texto nenhum. Sabe de uma coisa? Eu vou descansar. Saí, fui trabalhar hoje pela manhã, voltei 1h30, 2 horas. Falei: eu vou dormir, estou cansado. Dormi até umas 3h30. E eu dormi. Quando deu 3h30, Deus me deu 2 mensagens. Eu escrevi até as vírgulas. Deus falou comigo. Eu falei para minha esposa: Deus me deu mensagem. Ela escreve, eu digo: vou escrever. E eu lembrei meu tempo de seminarista, que escrevia até as vírgulas. Lembra que a gente ouvia alguém pregando e ficava anotando tudo? E eu ouvi a voz de Deus no sonho. Quando eu levantei, o que é raro você fazer é lembrar novamente e escrever. E eu escrevi tudo isso aqui, ó, tudo escrito. Eu falei: aí veio 2 mensagens. Falei: eu tenho um para hoje e para amanhã. E se para amanhã não for essas aqui, é do Senhor à vontade. Fiquei das 4 até 6h30, 7 horas escrevendo. E aí começa agora a bagunça na mente. Vem tanto texto. E eu escrevendo: não, isso aqui não se encaixa não. Não encaixa não. E vai escrevendo, vai escrevendo. Deus preparou esse ambiente para nós. Esse ambiente é nosso, irmãos. Só não vai receber aqui quem não quiser. Só não vai sair daqui cheio da... O mergulhar na presença é você saber o propósito que Deus tem na sua vida no tempo certo. Você precisa estar no local certo, na hora certa e dar a resposta certa. Não permitir com que esteja zombando de você ou da sua fé. Ele vai levar alimentos para os seus irmãos. E quando ali ele encontra aquele
incircunciso filisteu o tempo todo perturbando a mente de guerreiros, de valentes. Quantos de nós fomos afrontados em áreas de batalha? Você não é crente em nada, você é um crentinho, você é pastorzinho, você é isso, você é aquilo outro, e ficamos calados o tempo todo, deixando essas pessoas nos afrontar. Davi diz: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Faz a pergunta-chave: o que é que estão oferecendo para aquele que enfrentar isso daí? Ele perguntou: quem encarar o gigante vai ganhar a filha do rei, não vai pagar impostos, vai morar no palácio, ainda vai se deliciar todos os dias na mesa do rei. Não vou pagar imposto, vou receber uma mulher de graça, ainda vou ficar na mesa do rei todos os dias. Propósito. Aí, para Davi entrar, teve que fazer o quê? Ele não tinha tempo de ser treinado. Ele foi chamado por Saul e disse: vai lá, pega minhas vestes de batalha, que nem ele usava. Colocou as vestes de batalha, não deu. Ia trazer para ele importúnio, era pesado. Você precisa utilizar a arma a qual você tem domínio. Pega isso aí. A arma que você utiliza é essa arma que Deus vai usar ao seu favor. Davi tinha habilidades com a funda. Ele não tinha habilidades com a espada. Ele não tinha habilidades com o escudo. Ele não tinha habilidades com o capacete. Mas com a funda ele tinha habilidade. Porque ele disse: olha, eu já matei urso, já matei um leão, quando quiseram atacar as ovelhas do meu pai. Então ele ficava treinando. Ele estava apacentando as ovelhas, mas eles todos os dias estavam fazendo o quê? Treinando a sua arma. O crente que fica em casa, que não lê Bíblia, que não ora, que não jejua, na hora de uma guerra, na hora de uma batalha, vai usar que tipo de ferramenta? Vai usar que tipo de arsenal? Qual arma que você vai usar? Palavrão. Ou sair no murro. Não é assim? Aí muitos cantam na igreja: vou com Josué lutar em Jericó. Qual foi a arma que eles utilizaram para derrubar aquelas muralhas? Qual foi a arma? A fé. Você sabe o que é você colocar guerreiros na batalha? E Josué disse assim: não façam nada, apenas ouçam o que eu vou fazer e façam o que eu fizer. Pegue os instrumentos de sopro e preparem. E na hora que era para dar um grito de vitória, eles deram um grito de vitória. A Bíblia diz que aquele povo começou a um atacar o outro, e as muralhas caíram. Diz os historiadores que ela desceu, abriu o chão e ela desceu. Que a gente pensa que caiu, ela desceu as muralhas, e eles atravessaram aquela região. O mergulhar significa obediência, amados. O mergulhar significa ter propósito. O mergulhar significa ter intimidade com Deus. O mergulhar significa se esvaziar de todas as coisas que estão atrapalhando ter uma intimidade todos os dias com o Senhor. O mergulhar, você nesses 2 dias aproveitar e você entrar em áreas, em águas profundas e deixar Deus te conduzir. Ezequiel precisava entender isso.
Acompanha comigo o texto. Ezequiel 47. Em uma visão, versículo 3. Ezequiel diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Fala comigo, tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Tornozelos, joelhos, lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Agora não era mais caminhada, agora era nado. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E quem que passa aqui? Só quem Deus chama. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental. Só vai em águas profundas quem Deus chama. E você só vai obter a vitória se você obedecer. Eu preguei aqui uns dias, acho que foi na última vez. Você caminhar com Deus. E quando você lê a palavra de Deus, vai encontrar umas maluquices. É Deus ativando sua fé. Ativar nossa fé. Deus vai sempre chamar você para desafios pelas quais nós não estamos prontos para poder fazer. E são desafios que eu preciso confiar em Deus. Gideão foi chamado para poder lutar. Lembra? Gideão com 300. E para ele vencer essa batalha, ele teve que fazer testes com Deus, desafios com Deus, relacionamento com Deus. E eu vejo vocês aqui nesta noite aqui, e eu estou muito feliz, porque amanhã de manhã quero falar de algo profundo para vocês aqui. Deus mostrou aqui nesta noite sobre a vida de Ezequiel. E amanhã vamos falar um pouco sobre a vida de João Batista, de João. Sobre a vida de João. Mergulhar em águas profundas significa renúncia, irmãos. Quantos estão dispostos a renunciar a sua vida para viver a vida de Deus? Vixe, dói, né? Quando eu fui chamado ao Evangelho, em 1991, em 90 eu tive uma experiência com Deus, e foi o ano que a minha esposa se converteu. Em 91, eu fiz um concurso para o Estado. Eu fiz o concurso da Polícia Militar e fui aprovado. Na minha primeira semana, teve a revista. E eu fui reprovado na revista, que estava com o cabelo muito grande. E naquela semana, eu fiz um desafio com fé com Deus. Olha que eu não era convertido ainda. Ia pregar na igreja missionária, chamada na Laje. A Laje era quando subia ali o viaduto ali, a igreja era ali.
Até hoje está laje. Embaixo tem uma marcenaria, e em cima continua uma laje ali. Não fizeram nada. E veio o missionário Lins dar o testemunho de fé, 30 anos atrás. Eu falei assim, eu quero ouvir esse testemunho. E naquele dia, eu fui liberado para poder participar, que raramente se libera, que eles chamaram impedimento. Eu estava impedido e eu fui liberado para participar desse congresso. Mas o testemunho foi tão forte de missionário Lins. Agosto de 1991. E aí eu saí dali marcado. E eu voltei no outro dia, domingo de manhã, para aquela conferência. E Lins ministrou de uma forma tão grande que eu saí do banco e fui à frente, nem sei como. Deus tomou várias pessoas, vários jovens se converteram naquela época. E dali em diante nunca mais deixei de servir o Senhor. Deus me pegou tão forte, agosto de 91. Fiz agora 30 anos de convertido. 3 meses depois, eu estava descendo as águas do batismo. Mas antes de descer as águas do batismo, eu tive a minha experiência de batismo com o Espírito Santo. Era tão forte os batismos na igreja, que chegávamos no culto, a gente se reunia para oração no fundo da igreja. Só os mais antigos que sabem que se estiver para a igreja, ficava no fundo orando, clamando. E um dia eu vi um rapaz chamado João, falando em línguas. Ele tem síndrome de Down. E olha a minha oração. Falei, Senhor, se João fala, eu também quero. Que prepotência, né? João, não, eu também quero. E no domingo seguinte, antes do batismo, um domingo antes do batismo, um culto, domingo de manhã, Deus pegou vários jovens na igreja e todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios, mas cheios. A pegada de Deus foi tão forte que eu fiquei o dia inteiro falando em línguas. O dia inteiro. E chegamos à noite no culto, a gente chapado de Deus. Isso em 91. Em 96, eu ouvi a voz de Deus. Eu estava em uma conferência, participando de um culto, e eu ouvi Deus falar comigo assim: você vai ser pastor. Aí eu olhei para o lado e falei: você falou comigo? E o rapaz disse: não. Eu falei: você falou comigo sim. Eu não falei com você. E eu ouvi de novo a voz dizendo: eu estou te separando para o ministério pastoral. Eu falei: sim. Você falou o quê? Eu disse: não falei com você não. Eu falei: você falou. Eu falei: não falei não. E eu fiquei com medo. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Cheguei em casa com medo. E no ano seguinte, 97, eu estava em Vitória da Conquista, já iniciando os estudos para o ministério pastoral. Em 2000, eu fui convidado para participar de um encontro com Deus, no ano 2000. Janeiro de 2000, eu participei do encontro com Deus em Vitória da Conquista. E quando chegou fevereiro de 2000, o seminário estava lá falando: quem participou desse negócio de encontro com Deus está expulso do seminário. Alguém participou aqui? Eu falei: e agora? Vou dizer que participou. Meu último ano no seminário, e foi a semana inteira de terror. Esse negócio de encontro com Deus é do diabo. Quem participou está expulso do seminário. E todo mundo calado. O seminário em peso participou desses encontros.
Seminário em peso participou do encontro com Deus. E aí ficou, meu Deus do céu, que tormento é esse? A gente fala ou não fala? Fala ou não fala? E aí todo mundo se reuniu lá na capela. Toda quinta-feira tem a capela. E aí foi um chororê. Não vai sair. Eu fiz encontro com Deus. Eu fiz encontro com Deus. Mas, e agora? Vai todo mundo para fora? Aí teve que ter a reunião. Aí fomos em Belo Horizonte. Foi isso, 2000. Fomos em BH. Um congresso em BH. Fomos para esse congresso com uma expectativa tremenda. Lá na Lagoinha. Quando voltamos de ônibus do congresso de BH, queridos, de BH até Ilhéus, foram só testemunhos. Ninguém dormiu no ônibus. Ninguém conseguia descansar. Era o tempo inteiro só testemunhos de milagre do que Deus fez lá em BH. Foram 4 dias de conferência. O primeiro dia a gente não viu nada engraçado. O segundo dia não foi muita coisa assim que viesse deixar nossos olhos assim, que congresso. Mas no terceiro e no quarto dia, isso que eu digo, mergulhar tem suas fases. No terceiro e no quarto dia foi tão forte que a gente se rolava no chão de tamanha experiência com Deus. Mas era literalmente, se rolava no chão mesmo. E ela estava no auge, Ana Paula Valadão, André Valadão, Nívia. Foram 2 dias, nos 4 dias, foram 2 dias que fomos ativados. Voltamos para Ilhéus e nós, de lá para cá, não fomos mais os mesmos. Deus começou a mudar a nossa história. Deus está mudando a nossa vida. Quando foi no ano de 2011, eu pregando na igreja, eu escrevi várias palavras proféticas do apóstolo René Terranova. Eu falei, vou liberar isso hoje na igreja. Que ele escrevia no dia 30 para o dia 1, palavras proféticas. E eu escrevi e preguei na igreja com tamanha dimensão no dia 31/12 de 2011. E eu liberando palavras para a igreja. E eu falei que eu queria ser doutor, eu queria ser advogado. Preguei para todo mundo. Quem quer aqui ser advogado? Eu. Quem quer ser aqui professor? Eu. E tal. E levantou várias pessoas que não tinham graduação. E quando cheguei em casa, em janeiro, minha mulher falou assim, você lembra de que você pregou no dia 31? Eu falei, rapaz, foi forte demais, não foi? Aí você quer advogado. Eu falei, eu? Eu falei, você falou. Eu falei, não lembro não. Depois de tantos anos voltar para a sala de aula, e eu voltei. Aí eu fiz aquela redação da faculdade de Ilhéus para ingressar no curso. Fui o segundo. Eu cheguei na igreja, dei um testemunho tremendo de que eu tinha sido aprovado no vestibular para poder fazer o nível superior. E eu com uma alegria pregando na igreja, vários irmãos foram aprovados no Enem, em outras universidades. E aí depois, antes de terminar o culto, levantou um circunciso e disse assim, também qualquer um passa na faculdade de Ilhéus, é particular. Qualquer um passa. Eu falei, mas rapaz, que infeliz. Eu tão alegre contando aqui meu testemunho de que eu fui aprovado, de que eu vou iniciar uma nova fase na faculdade. O cara vem e diz um negócio desse. Você fica arrasado, né? Qualquer um passa. Eu falei, meu Deus, aí tá bom. E aí agora começar a fazer matrícula, preparar as coisas. Aí quando chegou na faculdade, só tem aqui um plano, tem um FIES que você pode fazer. Fomos no Banco do Brasil, minha esposa me acompanhou. Fomos o primeiro, que era só pela Caixa Econômica Federal. Fomos o primeiro, fiz lá um teste. Falei, se passar, eu faço. Se fizer, não passar,
eu vou também. E aí quando concluiu, demorou 2 dias, o gerente me ligou, vem aqui no banco, quero falar com você. Ele só liberou tudo aqui e para você vai pagar a sua taxa de R$50 a cada 3 meses. Passou para você 100%. Eu cheguei na igreja, contei com uma alegria, irmãos, glória a Deus, eu fui aprovado lá no FIES, 100% e tal. Aí, falei, aí, ó. Oi. Até para falar nisso, o inimigo quer se levantar. Mas não é inimigo não, mas bateria normal, descarrega. E esse irmão fazia parte da nossa equipe de liderança. Da nossa equipe de liderança. E sempre dizendo, também só vi com essas flechas no coração. Para tirar a nossa motivação. Tanto faz, você vai dizer, daqui, lá. Amados, o primeiro semestre para mim foi uma experiência tremenda. Porque a minha formação era teologia. E foi um primeiro semestre dificílimo, porque eu estava com 41 anos, 41, e a minha sala tinha a maioria 19, 20, 21, 22, todos jovens. E os jovens fazem os seus grupos, né? Chamaram grupos de afinidade. E eu fiquei lá, praticamente quase de escanteio, mas os 4 lá. Não, ali é o coroa ali e tal. E aí comecei a estudar. Lembrei do pastor Valdomiro. Você quer fazer diferença? Queime pestana. Vai para as madrugadas estudar. Eu trabalhava durante o dia e à noite comecei a estudar. Comprei aquele vadimeco no primeiro semestre, que só se usa no 4º e 5º semestre. Comprei o vadimeco e comecei a comer as legislações. Para entender o processo. Eu fui estudando. Por que via, eu comia. E já por ser pastor, tenho facilidade da oratória. E ver as apresentações oral em sala de aula. E os jovens começaram a pagar vexame na sala. Os jovens, e falava para lá, falava para cá. E eu fiquei na minha. Quando chegou a minha vez, eu mais 3 os coroa, né? Eu falei, deixa que eu falo. E eu dominei o ambiente para a honra e glória do Senhor. Mas não é porque eu sou bom não, porque eu estudei, paguei a minha etapa. E falou assim os professores, mas rapaz, que apresentação show é essa? Você vai ser fera no tribunal. Na semana seguinte, os jovens colando. E aí, rapaz, tudo bom você? E aí, eu falei, rapaz, você fala bem, né? Aí também você é pastor? Eu digo, nada disso, eu estudei. Eu paguei meu preço. Para a honra e glória do Senhor, foram 5 anos sem perder um semestre. Fiz meus 5 anos. Nós começamos com quase 60 alunos. Quase 60. Sala chapada. Ficamos em 20. Em 20. Para formar a turma, teve que juntar manhã e noite para poder formar a turma. Dos 60. Quando Deus chama para você ir lá para as águas profundas, muitos vão entrar nas águas de refrigério e vai achar bom. Mas até você chegar lá tem um processo. E meu pai sempre queria, na família, veio dizer isso depois, né? Que queria um filho doutor. Meu pai estava doente, nós nem sabíamos a gravidade
doença de meu pai. Eu formei em agosto de 2017. No dia 11 de setembro de 2017, meu pai morreu. Meu pai fez uma festa e me veio lá na frente, tirou um monte de foto. Eu fiquei mais de um ano para abrir o DVD, porque eu sabia que o DVD estava meu pai lá em todas as fotos, todos os vídeos. Eu não conseguia abrir, acessar. O álbum ficou lá em casa, eu abri o álbum, eu chorava. Falei, não quero nem ver o DVD de formatura. Mas eu paguei um processo para mergulhar em águas profundas. E aí, eu falei, meu Deus, eu fiz o curso de Direito, eu vou usar em quê? Eu vou usar em quê esse curso de Direito? Formamos em 2017, no ano de 2018, o Sindicato dos Policiais Civis começou a passar por um processo de ebulição. O interior revoltado com os da capital, porque não tinha acesso aos direitos que existiam na capital. Parecia que havia duas instituições. E visitamos a Bahia inteira. E concorremos às eleições em 2018. E na história de 35 anos de um sindicato dos policiais civis, o interior venceu as eleições. Temos o presidente Eustácio Lopes. E ele disse: quero que você coordene o setor jurídico do sindicato. Sem experiência nenhuma. Sem nenhuma experiência. O sindicato contratou a melhor banca de escritórios em Salvador, Ana Patrícia, que está até concorrendo agora para presidente da OAB, Seção Bahia. Uma equipe top. Pessoal civil, previdenciário. Temos um contrato com o escritório penal de 16 júri, 16 absolvições. Top. E mais 10 advogados para representar as coordenadorias na Bahia. E eu, o líder de toda essa equipe. Eu e outra colega, sem ter experiência nenhuma na área. E fomos para lá, pegamos um sindicato sem formação nenhuma. A gestão anterior não deu nada para a gente. E começamos a estudar o processo, mergulhar no processo. Comprar programas de instalação num sindicato. Instalamos um programa. Montamos uma estrutura e em 2 anos dominamos toda a Bahia. Hoje a gente se reúne com o escritório, falamos com advogados e a gente entende a linguagem do outro nas linguagens jurídicas. Nós conversamos, tratamos das pautas, falamos dos processos, dos recursos, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. A gente domina o ambiente hoje. Isso é você mergulhar. E aí eu comecei a entender, vários pastores me ligando, pedindo socorro. Pastor, minha igreja está assim, o que é que eu posso fazer? Vai por esse caminho. Pastor, e tal, só em Salvador mesmo, o pastor Gustavo me ligou várias vezes. Encontrei a igreja aqui com a ata, isso que eu vou fazer. Bora resolver isso aqui. Até multa de trânsito me ligam. Pastor, eu fui multado pela PRF, como é que eu faço? Ele faz um recurso para você aqui, venha. Faz a defesa prévia. A gente faz tudo tranquilo. Eu falei, meu Deus, aonde que a gente começou? Sem preparo, sem conhecimento nenhum, mas se colocou à disposição de Deus. A gente foi visitar agora uma igreja internacional, Fé e Graça. Visitei a igreja. Minha esposa foi lá umas 2 vezes. Quando chegamos lá, o pastor já tinha informações da gente. Ele: eu quero te conhecer. Eu falei: como assim? Entendi. Terminou, me abraçou e tal. Ele disse: eu tenho uma igreja na França aberta e preciso de um pastor lá.
Eu falei, meu Deus do céu, não entendi nada. Eles, quero falar com você. Eu falei, gente, vamos para a França agora? Não sei. Eu só sei que há 2 meses atrás, eu estou pregando aqui hoje, eles me convidaram, tem uns 15 dias, 20 dias. Deus nos disse que ia nos levar fora do país. Primeiro culto que fomos visitar, o pastor disse, eu tenho uma igreja na França. Não me disse mais nada, disse, eu tenho uma igreja na França. E eu preciso de alguém lá. O ano que vem estou me aposentando. E eu falei, meu Deus, que não gere meu coração expectativas humanas, mas eu quero estar no centro da vontade do Senhor, para que o Senhor possa nos levar a níveis mais profundos. Então vocês estão aqui na igreja hoje, eu vou terminar, me perdoe se eu ultrapassei o tempo demais. Cada um de vocês tem uma área que vocês precisam vencer. Seja você professor, seja você empresário, seja você servo de Deus, aonde você quer chegar. Eu vou pregar o que eu falei em 2011. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Porque foi isso que eu preguei em 2011. Daqui a 5 anos você se vê onde? E com 5 anos eu estava lá, concluindo a minha graduação em Direito. A minha nora concluindo o curso de Pedagogia na UESC. A minha sobrinha concluindo o curso de graduação na Unopar. E tantos outros concluindo o curso. E vocês se veem onde? Então, se você entrou aqui nessa conferência mergulhados, você precisa tirar todo o bloqueio que existe na sua vida. Todo impedimento, toda dúvida que tiver na sua vida, você vai conseguir se libertar nesses 2 dias. E você vai sair daqui ativado. E você vai dizer, essa é a palavra que eu precisava ouvir. Era isso que eu precisava conhecer. E você vai romper. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser daqui a 5 anos. Deus vai colocar você no sonho e no projeto que Ele traçou para a sua vida. Amém? Coloque-se em pé e dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. A nossa vida é de desafios, queridos. A nossa vida é de desafios. Aos que estão aqui, o que Deus faz com a gente? Nós estávamos aqui pastoreando essa igreja aqui, tranquilo, zona de conforto, não foi? Pastoramos aqui essa igreja, fui pastorear esse ministério aqui. E no ano de 2003, eu fiz um concurso da Polícia Civil em 97 e fui chamado em 2003. E em 2003 para academia, eu fiz a academia completa. Terminamos em dezembro de 2003. Quando chegou em 2004, houve as nomeações. Eu falei, eu vou nada, eu vou ficar por aqui mesmo. Estou aqui na igreja, aqui vou para lugar, desafio novo. E veio uma moça de Jequié, ovelha do apóstolo Joselito. Eu quero conhecer o pastor Cerqueira. Aí veio, do nada, ela fazendo psicologia na UESC. Ela disse, rapaz, eu estou lendo um livro e quero passar para você ler também esse livro. Eu falei, como assim? Nem te conheço. Ela, leia esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Aí eu comi esse livro, li, falei, meu Deus, é para sair dali. Quem já leu esse livro? Quem já viu esse livro uma vez? Depois compre, que é importante. Ele é pequenininho. Vai falar sobre
2 ratos em labirintos e um duende. E esses ratos, todos os dias, estavam acostumados na zona de conforto, naquela porta, bater e pegar o seu queijo. Todos os dias ele fazia o percurso, pegava o seu queijo. E um certo dia essa porta foi fechada e retirou o queijo dele. E ele rodou por vários labirintos e ali vem as mensagens subliminares de psicologia, falando que você precisa encontrar novas portas de desafios. Você precisa sair da sua zona de conforto. Amém. E você encontrar novos horizontes. Amém. Se você a vida inteira fica buscando o seu alimento naquele local e você nunca encontrou em territórios novos, você precisa romper. E aí eu falei, Senhor, eu preciso romper. E eu rompi. Minha esposa tinha falado na época com o pastor Gilmar para indicar o pastor Sebastião. E nós fomos lá para Guanambi, região que nós não conhecíamos. E fomos extremamente abençoados ali, o tempo que nós ficamos ali durante 2 anos. Saímos de Guanambi, fomos para Porto Seguro, fomos extremamente abençoados em Porto Seguro. Saímos de Porto Seguro para Eunápolis, fomos extremamente abençoados em Eunápolis. E depois voltamos para Ilhéus. Nosso ministério foi extremamente abençoado em Ilhéus e fechamos. Estamos hoje em Salvador. Lá em Salvador estamos sendo tremendamente abençoados. A gente não tem parado de pregar em Salvador. Não estamos com o ministério próprio nosso. Estamos com o ministério de outros colegas abençoados. E se eu lhe contar aqui, amanhã eu vou contar para você o que Deus fez conosco nesses 3 últimos anos, o que Deus tem nos dado nesses últimos 3 anos, as portas que Deus abriu para a gente nesses últimos 3 anos. Meu irmão, ao longo dos 20 anos, se eu ficasse somente orando, eu não conseguiria. E em 3 anos para cá, Deus abriu as portas para a gente de maneira sobrenatural. Amém? Deus abençoe vocês. Pastor Sebastião, pode orar? Coloca a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. E amanhã de manhã eu quero contar com vocês aqui de manhã, tá bom? Amém. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque cada dia o Senhor tem nos surpreendido com coisas novas. O Senhor tem nos abençoado, Senhor, de maneira sobrenatural. Eu quero, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, dizer que cada um dos teus filhos que ouviram a tua palavra neste lugar saiam daqui entendidos de que há um processo de cura e libertação para a sua vida. Senhor, que amanhã de manhã eles sejam novamente ativados no Espírito. Eles sejam tocados no profundo e no secreto, Senhor. Que ainda nesta noite, Senhor, eles tenham uma visitação do Senhor na vida deles. Meu Pai, em nome de Jesus, e que amanhã à noite seja encerrada debaixo de muita unção, de muita glória, de muito mover. Eu oro, Senhor, pedindo em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus abençoe.